Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Jane Frank aqui na área, agora falando do módulo 8, dando continuação sobre triângulos, tá? Nós ainda estamos dentro do módulo 8, como vos fala aqui é o professor Jane Frank na área, como já foi dito, tá? Vamos começar aqui falando sobre alguns exercícios que estão no material de vocês, tá? Vou dar uma força para vocês na solução do exercício e vocês, como sempre, fazem o restante aí, e depois a gente conversa sobre como que vai ficar essa correção desses módulos, tá? Como é que eu vou pontuar vocês pelo trabalho que vocês vão ter em resolver esse exercício. Não esquenta não que tudo comigo tem saldo positivo, beleza? Então vamos lá. Nós estamos aqui, eu estou aqui com vocês na questão 1 do 486, tá? Abra um livro aí na página 486, exercício 3, tá? No exercício 3. Os exercícios anteriores são exercícios um pouco mais simples, você consegue fazer tranquilamente. Caso não consiga, na live a gente vai tirando essas dúvidas com tranquilidade, tá bom? Na live a gente se encontra e conversa mais sobre o assunto, beleza? Voltando para cá. Nós temos na questão 1 três triângulos, A, B e C. Aqui faltou a letrinha C, deixa eu botar aqui para vocês, nada ficar de vermelho, que é a letra C, A, B e C. Os triângulos PQR, ABC e TUS, STU, né, aqui. E aí todos esses triângulos são isósceles. Esse aqui é isósceles, tomando esses lados como os congruentes. Você lembra das classificações, né? Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente, beleza? Então, nesse aqui, ele quer saber quais são as medidas desses dois ângulos. Aqui ele quer saber a medida desse daquele ângulo. Tem uma medida aqui que na hora de resolver a questão, eu coloco isso para você, tá bom? Tem uma medidazinha bem aqui. E aí, esse aqui, letra C, nós temos que esse mede x, 3x, consequentemente lá vai também, porque aqui é isósceles, então esse ângulo igual aqui. Vamos começar então pelo começo, justamente pelo começo. E se não for pelo começo, é por onde? Começo, tá. Começou aqui, né? Esse ângulo aqui diferente, né, que é o oposto à base, ele mede 50 graus, tá bom? Então, nós precisamos descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, tá? Eu gosto de alfa, então eu vou chamar esses dois ângulos de alfa, tá? Medidas iguais, representado pela mesma letrinha grega, alfa, do alfabeto grego. Então, esse ângulo com esse, somando os três, então nós vamos ter a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos internos do triângulo, tá? Sai mesmo, tá bom? 180 graus. Eu ia colocar 108, mas não é 180 graus, tá bom? Se você pegar esse 180 e tirar os 50, sobra 130. 130, vou ter que dividir para esses dois triângulos. 130 dividido para 2, 65. Oh, que questão difícil. Oh, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer assim. Vou fazer uma equaçãozinha para você e a gente vai para o resultado. Você tem que 2α, né? 2α mais 50 é igual a 180, já que a soma dos ângulos internos é 180. Somei todo mundo. E aí, fazendo a continha que você já me ouviu falar, você vai passar os 50 para lá subtraindo, vai ficar, então, 180 menos 50 dividido por 2. Portanto, o alfa é igual a 65 graus. Como ele quer saber a medida de cada ângulo, esse ângulozinho aqui que eu vou botar para baixo, 65 graus. Esse ângulo aqui que eu vou colocar aqui também embaixo, 65 graus. Tranquilo? Feito a questão com bastante calma, tá? Você consegue fazer também aí alguma questão semelhante a essa, tranquilo? Muito bom. Letra B, triângulo ABC com esses dois lados isósceles. Ele me deu essa medidazinha aqui, ó, tá? Essa medida equivalente a, deixa eu pescar aqui, 35 graus, tá bom? 35 graus. E essa medida, ela é equivalente a outra medida do vértice B, que esse triângulo é isósceles nesse lado e nesse lado. Então, aqui, 35 também, beleza? E aí ele quer saber, então, agora nós vamos descobrir esse ângulo. Já descobrimos um desconhecido, que é igual a esse. Vamos para esse aqui. Semelhante a essa questão, tá? Vamos chamar esse ângulo aqui de beta. Já usei o alfa aqui, né, para o beta não ficar com inveja. Vamos usar o beta ali também, tá bom? Então, beta mais 2 vezes 35, 70, e isso, você acertou, é igual a 180, tá?
Então, beta mais 70 é igual a 180, porque 35 mais 35, 70. Isso! Então, beta é igual a 180 menos 70 graus. Beta, então, ficaria 180 menos 70. Isso! 110 graus, tá bom? Se você acertou aí, parabéns para você. Se você já fez exercício, mais parabéns ainda, né? Você tá mesmo um aluno aplicado, né? Estudando, levando a sério, colocando a fé no que nós estamos fazendo. Beleza, vamos lá. Nós temos aqui a letra C agora com X, X e 3x aqui, beleza? Esse cara é igual a esse cara aqui, ó. Esse ângulo T é igual ao ângulo U. Então aqui mede X. Somando todo mundo, dá 3x, dá 4x. X mais 2 mais 3x. Isso, dá 5x, desculpa, dá 5x, eu falei 4, dá 5. E esse 5x somado dá 180. Então você sabe que 5x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 5. X é igual a 180 dividido por 5. 180 dividido por 5. Ah, eu não sei. Faz a conta, ô guruzinho. Você faz a conta aqui, ó. Você faz 180 dividido por 5. Você faz aqui, ó. 180 dividido por 5. 18 por 5. Isso, 3. 3 vezes 5, 15. Sobrou quanto? 3. 30 por 5. Isso. Então, quanto que é? Justamente, você já havia acertado, né? Você já havia feito na calculadora, eu sei. Olha o celular do lado, ó. Desliga o celular, presta atenção para cá. Tira as notificações aí, ó. Põe no silencioso. 36 graus é a medida de cada valor de x. Ele quer saber o quê? A medida de cada ângulo. Então, nós temos que esse ângulo mede 36, esse ângulo mede 36, e esse aqui 3 vezes 36. 3 vezes 36, que é isso aqui, ó. Você sabe exatamente que é 108 graus, tá? Então, as medidas desse triângulo são essas. Temos, então, no quadro aqui, mais uma questãozinha. Quarta, 487. Acompanhe comigo aí, tá bom? 4,487. A questão diz mais ou menos assim. Se ligue na tela aí, então. Na figura a seguir, os pontos A, B e C pertencem à circunferência de centro O. Se a medida do ângulo OCB é igual a 20 graus, calcule valores, então, de alfa e beta. Voltando para o quadro, nós temos aqui a circunferência de centro O, tá? Temos algumas letrinhas aí que eu preciso ser colocado. Nós temos A, B e C. E o ponto O aqui marcadinho aqui no centro da circunferência. Ele quer saber a medida do ângulo alfa e a medida do ângulo beta, ok? A medida do ângulo alfa e a medida do ângulo beta. Vamos então começar a pensar nas características da circunferência. Circunferência, você sabe que essa linha aqui, ó, a linha, ela contorna com a mesma distância desse ponto aqui. Em qualquer lugar que você pegar, ela tem a mesma distância desse ponto, um negócio chamado de raio, tá? Então, o raio da circunferência OC e o raio da circunferência OB. Olha, o triângulo BOC é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, esse ângulo aqui é igual àquele lá. Então, mede 20 graus. Beleza, esse ângulozinho aqui mede quanto? 20 graus. Então, quanto é que mede o ângulo alfa, tá? Vamos primeiro para o cálculo do ângulo alfa. Ângulo alfa é equivalente a 180 menos 20 mais 20, né? 20 mais 20 é 40. Portanto, o ângulo alfa é equivalente a 140 graus, beleza? Então, resolvido rapidão aí o valor do ângulo alfa. Vamos descobrir então o valor do ângulo beta, que é esse ângulozinho aqui, tá? Esse aqui. O segmento AO também é um raio da circunferência. Então, esse triângulo BOA, B-O-A, de boa, né? É um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, esses lados sendo iguais, já que é a raio da circunferência, esse aqui é igual a beta. E aí, o que a gente faz agora?
Lá no próximo módulo, né, que é o módulo 9, você vai ver que esse ângulo aqui vai ser chamado de ângulo externo a esse triângulo, e vai ser a soma desses dois. Mas, por enquanto, você nem precisa usar essa ferramenta ainda. Você vai usar o critério que é o seguinte: esse ângulo alfa, 140 graus. Então, esse ângulo alfa, juntando com esse ângulo aqui em questão, desconhecido, esse ângulozinho aqui, ele soma 180, porque é a metade da volta, meia volta. Então, aqui mede 140, então aqui só pode ser 40 graus, né? Aqui vai medir 140 e aqui e aqui mede, então, 40. Então, para descobrir o ângulo beta, você vai fazer o seguinte cálculo: 2 beta mais 40 é igual a 180. Então, 2 vezes o valor de beta é igual a 140, porque você vai passar esse 40 para lá subtraindo. Passando 2 dividindo, você tem que beta é igual a 70 graus, né? Então, o valor do ângulo beta é igual a 70 graus. Eu acho que meu pincel está precisando de uma recarga, tá? Vou já fazer isso. Então, nós temos aqui, ó, a solução bacaninha da quarta questão. E vamos para mais uma questão aí na tela com vocês. Agora, vamos à leitura de mais uma questão aí. Agora que nós estamos na questão 12 do Em Casa, página 491, tá? Acompanha a leitura com vocês aí no quadro, então, na tela para vocês, tá bom? Mariana fez a seguinte montagem usando duas peças quadradas idênticas, ambas com um risco vermelho numa diagonal, tá? Então, ela fez aí dois quadrados, né? Fez uma montagem aí com dois quadrados, tá? Idênticos, ambas com risco vermelho numa diagonal. Então, nós temos a diagonal deles com risco vermelho aí, tá bom? Destacando a diagonal. Sabe que diagonal vai de um canto a outro, né? Ou de um vértice a outro. Beleza. Temos no quadro aqui a questão agora, o desenho feito aqui, tá? E ele quer descobrir, quer que você descubra aqui, então, o ângulo alfa e o ângulo beta, beleza? Vou começar aqui pelo ângulo alfa, que é esse ângulo formado por esse lado do quadrado e esse lado do quadrado. Então, nós temos esse ângulozinho aqui em destaque, tá bom? Deixa eu destacar ele para você aqui de vermelho. Ele quer esse ângulozinho aqui, beleza? Esse ângulo alfa, se você observar aqui, ó, ele pertence a uma meia volta aqui, tá? Se você quiser utilizar a volta completa e jogar um ângulo de 360 graus, fica até mais fácil de você perceber também, tá bom? Vamos julgar então o ângulo de 360, que eu acho que é mais fácil de você perceber do que da outra maneira. Aqui, ó, se você fazer isso aqui, ó, aqui é o canto, aqui é o vértice do quadrado. Então esse ângulo é de 90 graus. Se você pegar esse aqui também é o vértice do quadrado. Então ângulo de 90. Se você somar esses dois, 90 mais 90 dá 180. Então, para 360, falta mais 180. Então, esse ângulo mais esse tem que ser exatamente 180. Então, o ângulo alfa é exatamente 180 menos 135. Então, você vai fazer 180 menos 135, se você pensar um pouquinho, isso, 45 graus. Porque 45 mais 135, 180. Então, o ângulo alfa é 45 graus, tá bom? Você pode fazer a diferença entre os dois ângulos, tá? Deixa eu só montar para você aqui, fazer a continha bacaninha, porque você pode não lembrar depois, 180 menos 135, tá? Menos 135. Então, alfa igual a 45 graus. Bacana? Então, beleza. A próxima pergunta aí, a letra B, quer saber o ângulo beta. O ângulo beta é esse ângulozinho aqui, ó. Esse aqui. Esse é o ângulo beta. Esse ângulo beta, ele é formado por esse lado aqui, ó. Esse lado vem desse ponto e volta nessa linha tracejada até aquela diagonal acolá. E ele quer saber esse ângulo beta aqui. Nós temos algumas coisas aqui que talvez pode gerar uma certa confusão sobre esse ângulo ser de 45, esse outro aqui ser de 45. Se você querer descobrir aqui esse ângulo fechado aqui, tá? Na verdade, você vai precisar dele aqui mais na frente. Mas o que você precisa saber de início para descobrir o ângulo beta? É perceber que esse aqui é a diagonal desse quadrado. E esse segmento, a partir desse ponto aqui até esse ponto, é a diagonal daquele outro quadrado. E aquele outro quadrado lá são idênticos, que é idêntico a esse de cá. Então as diagonais têm a mesma medida. Então se essa aqui é uma diagonal e esse é outra diagonal, então esse triângulo é um triângulo isósceles. Portanto, beta aqui
aqui também vai ter que ter a mesma medida, mede beta também. Então, o que eu preciso saber para descobrir o valor de beta? Eu preciso descobrir esse ângulo aqui, formado entre essa diagonal, tá? E aquela outra diagonal. Quanto é que mede esse ângulo? Isso aqui a gente já descobriu, que é 45. Esse aqui é formado entre a diagonal e o lado do quadrado, então ele também é 45. Esse aqui também é formado pela diagonal também e o lado do quadrado, então também mede 45. Então eu tenho 3 ângulos de 45 aí, tá bom? 3 ângulos de 45, se eu somar os 3 é equivalente a quanto, tá? 45 mais 45, 90, 90 mais 45, 135, tá? Então esse ângulo aqui todo é igual a 135. Então o beta é exatamente a soma dos dois ângulos, tá? Então vou colocar aqui a soma dos dois ângulos. Então é 2 beta mais 135, que é o ângulo aqui, né? O ângulo do triângulo, o ângulo obtusângulo. Essa soma tem que ser igual a 180 graus, tá? Fazendo uma equaçãozinha do primeiro grau aqui, né? Você percebe que deu uma equaçãozinha, vai ficar então 180 menos 135 dividido por 2, tá? 180 menos 135, 45. Então, beta, deixa eu botar aqui, é igual a 45 dividido por 2. Portanto, beta é equivalente a 22,5 graus, tá? O beta, então, é equivalente a 22,5 graus, tá bom? Então, nós temos aí a solução do exercício. Alfa medindo 45 e beta medindo 22,5 graus, beleza? É uma questãozinha bacana, tá? Volta aí e revisa o que foi feito na questão, beleza? Então, ficamos por aqui com mais essa aula, com mais esclarecimentos, com mais essas soluções de exercício, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa. Aquele abraço do professor Janifran e até a próxima, se Deus quiser.